No vídeo de hoje, eu vou te apresentar todas as operações que eu realizei na última semana, trazendo tudo passo a passo da análise, marcações, pontos de entrada e gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Bora começar por segunda-feira. Inicialmente compartilhei essa análise para a turma anual de CAD. Finalizei quando o mercado buscasse essa região de oferta com confluente Fibonacci e POC, a gente poderia trabalhar vendido e especulando abaixo do ativo. Acompanhe aqui na tela a conclusão desta análise. A Audicad tem o gráfico de M5. No domingo, o mercado abriu em um gap de alta. Primeiro detalhe muito importante sobre os gaps. Quando abre um gap, o mercado tende a realizar essa movimentação de baixa para fechar aquele gap. Então o gap passa a ser um alvo do ativo. O mercado abriu em um gap de alta, fez uma primeira pernada de baixa, formou um fundo duplo fora de contexto, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, porque muitas pessoas passam a comprar de forma antecipada só por conta da formação do padrão. Até então, observe que ele subiu, mas subiu de uma forma muito fraca, subiu de uma forma muito lenta em relação à pernada anterior. Então isso daqui foi apenas um movimento corretivo para que depois disso ele volte a impulsionar de novo. O mercado voltou a fazer essa movimentação de baixa, apresentou mais fundos naquela região de suporte, gerando muita liquidez, trazendo a ideia de que haverá a continuação desta movimentação de baixa, capturando essa liquidez, tendo seu alvo principal o fechamento daquele gap, para que depois disso, quem sabe, o mercado realizar uma estrutura de alta visando a manipulação desta região de suporte. Então qual que era a nossa ideia naquele momento? Como ele apresentou vários fundos nivelados, dando origem a uma região de suporte, e subiu de forma fraca, de forma corretiva, em busca de uma oferta, trouxe a ideia de que o mercado vai continuar aquela movimentação de baixa com o objetivo de manipular o suporte e fechar aquele gap, que era o seu alvo principal. Então buscamos opções de venda, especulando essa movimentação acontecer. Sabendo que o mercado começou a subir de uma forma fraca ao reagir naquela região de suporte, provavelmente um movimento corretivo em busca de uma zona de oferta para que depois disso volte a impulsionar, manipulando o suporte intermediário que está próximo do fechamento do gap. Então o mercado tende a continuar essa movimentação em busca do seu alvo principal. O que nós fizemos? Puxamos o volume de rende fixo, do início dessa movimentação até o final dela. A POC estava exatamente nessa faixa de preço, em cima de uma região de oferta, caracterizada por esse padrão doji que antecedeu aquela onda de impulso. Marque o padrão doji por completo. Puxando a Fibonacci desse topo até o fundo, nós temos a meia 1.8 na confluência. O mercado gera muita liquidez em cima dos topos, intensificando ainda mais a nossa análise. Quando o mercado manipulasse tal padrão, cravando na oferta, poderia vender especulando abaixo do ativo. Já no tempo gráfico de M1, olha o que aconteceu. O mercado apresentou topos ascendentes, fundos descendentes, formando um movimento expansivo que até então serviu como confluência no nosso ponto de entrada. Porém, o mercado ele tocou pela primeira vez na nossa zona de oferta e não conseguiu tocar na 1000.8 e nem na POC. Então o que eu sinalizei para a turma? Pessoal, espero o mercado retestar aquela região para que a gente possa vender e especular abaixo do ativo. Porque o nosso operacional é obrigatório o mercado tocar no ponto de entrada, obviamente, né? E rejeitar no nosso ponto de entrada. Caso ele realize isso, nós podemos vender especulando abaixo do ativo. E infelizmente o mercado não conseguiu pegar nosso ponto de entrada e já desceu, respeitando totalmente a nossa análise. Foi uma linda visão, porém o mercado não conseguiu concretizar o nosso ponto de entrada e finalizamos o dia no 0 a 0. Então na segunda-feira, com essa análise no Audicad, respeitou totalmente a nossa visão, o contexto daquela análise, porém não conseguiu favorecer o ponto de entrada, porque ele não tocou na nossa marcação e não apresentou a rejeição dentro da zona de oferta, infelizmente, mas respeitou lindamente a nossa visão. Bora para a terça-feira, baseado nessa análise no EURUSD. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse essa região de demanda, Fibonacci, POC, manipulando o suporte intermediário, a gente poderia comprar especulando alto do ativo. Acompanhe essa análise aqui na tela. Vamos lá. EURUSD tem um gráfico de 5 minutos. O mercado trabalhando uma tendência principal de alta. Eles vão de impulso, correção, impulsão, correção, impulsão. Dentro das suas extremidades, o mercado começou a corrigir, fazendo a primeira pernada, a segunda, em que gerou muita liquidez apresentando vários fundos nivelados, podendo haver uma captura realizando a terceira pernada corretiva, cravando em uma região de demanda e após isso voltar a impulsionar novamente de acordo com a tendência principal de alta. Visando essa análise, fizemos o quê? Marcamos a liquidez, essa região de suporte intermediária, buscamos a demanda mais próxima dessa liquidez gerada, que era esse padrão doji que antecedeu essa forte onda de impulso, e buscamos confluência com esta região de demanda, em que nós tínhamos a POC, puxando o início dessa movimentação lateral, de alta no caso, né, até o final dela, a POC estava exatamente aqui. Puxando a Fibonacci deste fundo até o topo, nós temos a 70% na confluência.
Quando o mercado buscasse essa região de confluência manipulando esse suporte intermediário, a gente poderia comprar especulando a alta do ativo. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1. E o mercado não consegue manipular essa região de suporte e reage totalmente de acordo com a nossa análise, rompendo aquela última máxima, fechando assim mais um dia no 0 a 0. Na primeira semana de novembro, especificamente segunda e terça-feira, o mercado se manteve muito equilibrado, poucas oportunidades, totalmente lateralizado, incerto por conta das eleições americanas. Com resultados de quarta-feira, o mercado ganhou mais volatilidade, configurando boas tendências e boas oportunidades. Então, segunda e terça, não conseguimos realizar nenhuma operação. Com esse aumento na volatilidade, definindo boas tendências, fizemos operações na quarta, quinta e sexta. E tu acompanhe todo o desenvolvimento das próximas análises. Na quarta-feira, eu compartilhei para a turma essa análise no AudiCAD. O mercado configurou uma tendência corretiva na alta, praticou o choque revertendo para uma nova baixa, alinhando o fluxo com a macro. Especulamos a operação de venda em um Break Block, POC e Fibonacci. Acompanhe na tela essa linda operação. Tempo gráfico de 5 minutos. O mercado realizou essa movimentação de alta, apresentou um topo, um fundo, renovação dessa última máxima e depois disso o mercado praticou o choque revertendo aquela tendência. Sabemos que nós tínhamos uma região de demanda nessa fase de preço, que ao romper aquela região tornou-se uma região de oferta. Então marcaremos aqui, ó, a região de demanda era caracterizada por esse padrão doji, que após o rompimento tornou-se uma região de oferta, sendo um break block. Puxando a Fibonacci desse topo até o fundo, nós temos a 61.8 na confluência. Volume de rende fixo, de acordo com essa troca de tendência, nós temos a POC exatamente naquela confluência. Mercado apresentando aqui topos nivelados, podendo haver a manipulação desta região de resistência intermediária, cravando na oferta e após isso configurar nossa estrutura de baixa. Venderemos nessa região. Tempo gráfico de M1 ficou desta forma, bem bonito por sinal. Bora aguardar essa movimentação. AudiCAD tempo gráfico de M5. O mercado realizou uma onda de impulso, fez uma pernada corretiva e voltou a impulsionar. Perceba que dentro das suas extremidades, o mercado realizou a primeira pernada corretiva, a segunda e terceira, atingindo uma região de oferta macro. Perceba que, ao realizar uma onda de impulso, correção, renovação desse último topo, praticou o BOSS. Quando houve a apresentação dessa forte onda de impulso, rompendo esse último fundo da tendência anterior, praticou o choque, alinhando a visão micro com a macro novamente. Porque, observe, a tendência macro já era de baixa. A partir do momento que o mercado realizou uma movimentação de alta corretiva, deu início a uma microestrutura de alta. Quando o mercado reagiu nessa zona de oferta, rompendo esse último fundo, alinhou a visão micro, que passou a ser de baixa, com a visão macro novamente. Agora, se o mercado subir de forma corretiva testando uma região de oferta, eu posso vender especulando a continuação dessa estrutura. Então, o que nós fizemos? Assim que o mercado praticou o choque, observamos o volume de rende fixo do início desse movimento de alta até o final dele. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, em cima de um breaker block, ou seja, uma região de demanda que foi validada após a renovação dessa última máxima e, ao ser rompida, tornou-se uma região de oferta, um breaker block. Assim que o mercado subir de forma corretiva, testando esta região, eu posso vender especulando a baixa do ativo. Ao longo dessa movimentação corretiva, o mercado configurou topos e fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo dos fundos e acima dos topos, trazendo a ideia de que o mercado vai manipular essa região de resistência primeiramente, cravando na oferta, atingindo uma faixa de preço mais cara, para depois disso dar continuidade a essa movimentação de queda para manipular aquela região de suporte. O que nós fizemos? Puxamos a Fibonacci, deste topo até o fundo, tínhamos a 61.8 na confluência. Quando o mercado capturar essa região de resistência intermediária, cravando nesta confluência, podemos vender especulando a baixa do ativo. Refinaremos em M1. O mercado invadiu a nossa região de oferta, tocou na nossa 61.8 juntamente com a POC e apresentou uma lindíssima rejeição no padrão estrela cadente. Executou a venda na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nesta operação, visando essa reversão de tendência, o alinhamento de fluxo.
E foi dessa forma que eu coloquei aproximadamente R$ 1.100 com essa belíssima operação visando o alinhamento de fluxo no AudiCAD. Já na quinta-feira, no SDJPY, especulamos essa operação de compra. Sinalizei para a turma que o mercado havia configurado uma região de suporte gerando muita liquidez, fez a captura daquela região em um movimento em V, e depois disso, na microtendência, configurou uma pernada curtiva buscando uma região de demanda. Compramos e foi um belíssimo take. Acompanhe aqui na tela. JPY, tempo gráfico de 5 minutos. Atualmente o mercado está lateralizado, gerando muita liquidez abaixo dos fundos e acima dos topos. A questão é que, antes desse movimento lateral, o mercado fez o movimento em V, manipulando uma região de suporte lá atrás. Então aqui o viés acaba sendo de alta. Ele pode muito bem manipular esses fundos intermediários, cravando em uma demanda e voltar a subir depois. Então faremos o seguinte. A nossa região de demanda será esse padrão martelo das 4h25 da manhã. Marque o padrão por completo. Puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos a 79%. O mercado gera liquidez ao configurar fundos nivelados e nós podemos esperar uma manipulação nesta região intermediária, cravando na demanda para que a gente possa comprar e especulando a continuação dessa estrutura de alta. No tempo gráfico de M1 está dessa forma, então aguardaremos essa movimentação acontecer. Primeiramente, observe que a tendência era principal de alta, finalizando seu movimento em um período lateralizado. Apresentou vários fundos e topos nivelados, no qual gerou muita liquidez abaixo dos fundos e acima dos topos. O que aconteceu nessa movimentação? Primeiramente, o mercado realiza uma forte estrutura de baixa, manipulando essa região de suporte, capturando essa liquidez e volta com a mesma intensidade, configurando o movimento em V de manipulação. Então marcaremos o suporte, que sofreu a manipulação, e a região de resistência que está pendente, que ela vai sofrer manipulação ainda. Então perceba que, ao configurar esse movimento em V, finalizando a sua onda de impulso de alta, o mercado se manteve entre as suas extremidades. Sendo assim, está descendo de uma forma fraca em relação à pernada anterior, em busca de uma região de demanda, para que depois disso ele volte a subir novamente. Então, o que nós fizemos aqui? Observamos que o mercado apresentou vários fundos nivelados nessa faixa de preço, em que gerou muita liquidez abaixo dos fundos, buscamos a região de demanda mais próxima, que no caso era esse padrão martelo que antecedeu essa forte onda de impulso, puxamos a Fibonacci. Esse fundo até o topo nós temos na confluência a 79%, e quando o mercado buscasse essa região, capturando essa região intermediária, podemos comprar especulando a alta do ativo. Bora refinar lá no tempo gráfico de M1. Já no tempo gráfico de M1, está muito mais fácil você visualizar essa movimentação. Quando o mercado apresentou esse movimento em V, podemos trabalhar com volume de rende fixo, do início dessa movimentação de baixa até essa troca de tendência. Perceba que a POC estava em cima da 101% dentro da região de demanda. O mercado gerou muita liquidez nesses fundos nivelados. Temos aqui um fundo próximo do nosso ponto de entrada. O mercado capturando todas as regiões, pode rejeitar e nós compraremos especulando a alta do ativo. O mercado captura essas duas regiões, crava exatamente na POC, dentro da região de demanda, em cima da 79%, e nela apresentou um belíssimo padrão martelo. Com esse padrão martelo configurado, executo a compra na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nessa operação. E foi dessa maneira que eu coloquei aproximadamente R$ 1.100 com essa operação no SDJPY. Já na sexta-feira, para concluir a semana com chave de ouro, executamos uma operação no EuroGP, baseado nessa análise, em que nós temos na confluência POC, demanda, Fibonacci e formação de uma cunha de continuação. Finalizei para a turma que quando houvesse o toque naquela zona, podemos comprar após uma rejeição. Tempo gráfico de 5 minutos, o mercado configurou esse movimento lateralizado, manipulou os fundos, reagiu com bastante intensidade, desceu de forma coletiva testando o pullback do suporte manipulado e voltou a subir com bastante intensidade novamente. De acordo com esse movimento acumulado, a gente pode trabalhar com volume de rende fixo, puxando do início do movimento até o final dele. A POC está exatamente nessa faixa de preço, em cima de uma região de demanda, que é esse candle da 7,55 que antecedeu essa forte estrutura. Então sinalize ele por completo. O viés é de alta porque o mercado quer capturar esta região de resistência intermediária. Referindo ao tempo gráfico de M1, puxaremos aqui a Fibonacci. Desse fundo extremo até o topo extremo, nós temos ali a 61,8 na confluência. Mercado descendo de forma corretiva, a gente pode pensar em comprar nessa região especulando a alta do ativo. EuroGBP tempo gráfico de 5 minutos. Inicialmente o mercado estava lateralizado, configurou fundos nivelados e topos nivelados, no qual gerou muita liquidez abaixo dos fundos e também acima dos topos. O mercado manipula primeiramente a região de suporte,
faz aqui uma manipulação e desenvolve uma forte estrutura de alta, demonstrando intensidade compradora, interesse na movimentação altista. Depois dessa onda de impulso, o mercado começa a descer de uma forma muito fraca, de uma forma lenta, de uma forma corretiva, testando aquele suporte que sofreu manipulação inicialmente. Então marcaremos região suporte, que foi manipulada, e a região de resistência, que foi rompida. Por que rompida e não manipulada? Porque nesse caso, o mercado rompeu aquela região com muita intensidade e desceu de forma corretiva, diferente deste rompimento no suporte. Aqui foi uma manipulação, porque ele rompeu com intensidade e subiu com mais intensidade ainda. Diferente desse rompimento. Ele subiu com intensidade e desceu com pouca intensidade. O mercado reagiu naquela região de suporte, ouviu o toque na região, se consolidou e depois disso desenvolveu uma forte estrutura de alta novamente. Sabendo que o mercado reagiu naquela região de suporte que sofreu manipulação inicialmente e desenvolveu essa forte estrutura de alta, rompendo aqueles últimos topos, praticando choque, alinhando a visão micro com a macro novamente, podemos pensar em possibilidades de compras em zonas de demanda estratégicas. A primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com o volume de rente fixo, puxando o início desse movimento consolidado até o final dele. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, em cima de uma região de demanda, caracterizada por esse padrão doji, um candle negativo, que antecedeu aquela forte onda de impulso. Sinalizei esse candle por completo. Puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós temos na confluência a 61.8 e finalizamos no tempo gráfico de M1. Já no tempo gráfico de M1, de acordo com essa movimentação corretiva, o mercado configurou um padrão cunha. Ele foi se afunilando em busca do nosso ponto de entrada, um padrão cunha apontado para baixo após uma onda de impulso de alta, significa que haverá a continuação desta movimentação. Então marcaremos a região de resistência e a região de suporte do nosso padrão. Assim que o mercado utilizar esse canal como confluência ou até mesmo como tomar de decisão nesse ponto de entrada, podemos trabalhar comprado visando uma rejeição. O mercado faz uma pequena manipulação na região de suporte, tirando de jogo quem comprou de forma antecipada, crava exatamente na nossa região de interesse, que era POC 61.8, e apresenta uma belíssima rejeição no padrão engolfo. Por se tratar de um padrão engolfo, precisamos esperar o fechamento daquele padrão, ou seja, que a próxima vela desça e toque na máxima do candle que foi engolfado. Quando essa vela tocou milimetricamente no pavio da vela anterior, né, na máxima da vela anterior, compramos para o final da próxima vela e deu um belíssimo take nessa operação. E foi dessa forma que eu coloquei aproximadamente R$ 1.100 no EGP, baseado nesse padrão engolfo maravilhoso. E uma dica muito importante que vai servir de lição para muitos de vocês. Dia de 0 a 0 é um dia para você proteger seu capital de eventuais perdas. Ou seja, executar uma operação por impulso, ter uma operação errada, agindo na ansiedade, acabar levando um stop, e esse stop, por agir de forma errada, pode te pressionar a tomar decisões ruins, tentando recuperar, perder mais ainda, enfim. Então, dia de 0 a 0 é para você filtrar os sinais de mercado e perceber que, ao não configurar boas configurações, você deve sair no 0 a 0 sem operações e voltar no dia seguinte com mais calma, com mais cautela, para que você não cometa erros naquele dia e venha perder o seu capital. E detalhe, em dia de stop loss é para você proteger de maiores perdas. Levou um stop loss ali, protege seu capital e volte no dia seguinte. Não haja por impulso, não haja por ansiedade, fazendo com que você tente recuperar seu prejuízo, porque ao tentar recuperar, você vai acabar perdendo ainda mais e até mesmo podendo quebrar o seu capital. Então entenda isso. Dia de 0 a 0, proteja seu capital. Dia de stop, proteja o capital. Dia de take, fecha o dia e volta no dia seguinte com calma, com cautela, buscando boas operações e assim por diante. Crie essa mentalidade que você terá resultados logo na primeira semana de operações. Então concluímos a primeira semana de novembro em 3 dias de take e 2 dias sem operações. Segunda e terça 0 a 0, quarta, quinta e sexta dias de take. E hoje eu expliquei para vocês todas as análises que nós fizemos ao longo da semana e todo o desenvolvimento de cada operação realizada. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Se você gostou, apoie com like e também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo nos próximos dias. Te espero no próximo episódio. É nóis!